Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia. Que a bênção, que a graça, que o Espírito do Senhor esteja sobre a nossa vida hoje e constantemente. Que todos os dias que vivamos possamos viver na presença do Senhor. Jamais devemos nos esquecer. Deus sonha que os seus filhos vivam uma vida feliz nessa terra. Mas a verdadeira felicidade que o Senhor almeja para todos nós é um dia estarmos com Ele por toda a eternidade, vivendo dentro da Nova Jerusalém, seguro nos braços do Senhor, ao lado dos seus anjos, eternamente. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 23, o versículo 1. Sentença contra Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhe foi visto revelado. Quando nós estudamos o livro de Isaías, nós precisamos entender as mensagens que Deus colocou no coração do seu profeta para orientar, para ensinar e mostrar o caminho pelo qual Deus espera que os seus filhos possam seguir. De repente, alguém fazendo uma leitura precipitada pode imaginar que Isaías foi chamado por Deus para trazer os seus juízos, mas na verdade não é. O Deus que nós conhecemos é um Deus da graça. Deus estava alertando o seu povo, Deus estava abrindo os olhos do seu povo do mal iminente que poderia acontecer sobre eles. Mas Deus estava dando para o seu povo um tempo de graça, um tempo de arrependimento, uma mudança de vida. Diante das mensagens que Deus trazia através do profeta, para que os juízos pudessem cair, havia um tempo enorme, havia uma distância grande, mas dependia de como a nação iria entender e receber a mensagem de Deus. Quando eles se arrependiam e mudavam de vida, os juízos eram dissipados. Mas quando eles endureciam seus corações e acreditavam que a mensagem não tinha valor, Deus então agora enviava os seus juízos e não havia como esse povo resistir diante dos juízos do Senhor. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Tiro e Sidom era uma das grandes cidades marítimas dentro do território da Fenícia. Tiro e Sidom, eles se tornaram alvo de grandes ataques das grandes cidades daquela época, da Síria e também de Babilônia. Mas nesse momento, Deus agora, através do profeta Isaías, tinha uma mensagem de juízo sobre elas. Os juízos que cairiam sobre elas seriam conduzidos por Tilgat-Pilser III, Sargão II e Sanaqueribe. Essas profecias não eram para os dias do profeta Isaías, mas eram para uma geração futura. Mas nesse momento, agora, eles deveriam reconhecer a mensagem do Senhor, para que no futuro a ira de Deus não caísse sobre as futuras gerações. Em geral, se acredita que Tarsis fazia parte dos fenícios, que fazia também parte do território da Espanha. As profecias de Isaías retratam os grandes navios de Tarsis carregados de riquezas navegando pelo mar Mediterrâneo até o porto de origem em Tiro. Pouco antes de chegar ali, eles ficaram sabendo que a cidade de Tarsis tinha sido conquistada pelos adversários. A Fenícia importava trigo do Egito, mas após as profecias do Senhor, futuramente esse território seria impedido. Isaías capítulo 23, o versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: O Senhor dos Exércitos formou esse desígnio para denegrir a soberba de toda a beleza e envilecer os mais nobres da terra. Nesse momento, o profeta Isaías estava declarando para essas nações que eles tinham vivido uma vida independente de Deus. Embora fosse Deus que estivesse abençoado o seu povo, eles tinham dado as costas para o Senhor. Viver uma vida independente de Deus não tem progresso. O verdadeiro progresso é viver uma vida dependente do Senhor, agradecendo a Ele, louvando o nome dEle, reconhecendo que todas as dádivas provêm do Salvador. Tiro e Sidom acreditavam que eram mais fortes e maiores do que Deus, que poderiam sobreviver sem a bênção do Senhor. E nesse momento Deus estava declarando através do profeta Isaías que eles fracassariam, os seus navios iriam naufragar,
porque abandonaram ao Senhor, deixaram de lado o Senhor. Tiro e Sidom acreditavam que eles poderiam fazer das suas vidas o que bem quisessem. Eram donos do seu próprio nariz, poderiam viver ao seu bel prazer, não tinham a ninguém a prestar conta. Mas nesse momento Deus, através do profeta Isaías, estava dizendo: vocês não foram criados para viver para vocês, vocês foram criados para viver para mim. Vocês foram chamados para um propósito específico. Aqueles que tentam fugir dos meus propósitos irão fracassar, irão falir. Os seus navios irão ser humilhados dentro do mar Mediterrâneo. Mas se vocês se voltarem para mim, para os meus propósitos objetivos, a minha bênção, a bênção do Senhor ainda estará sobre a vida de vocês. Não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Há quantas pessoas que nessa terra acreditam que são donas das suas próprias vidas. Todos nós temos um Criador, todos nós precisamos prestar contas ao Senhor. Deus mesmo na sua palavra fala que um dia Ele virá aqui essa terra, retribuir a cada um daqueles que vive nesse mundo de acordo da maneira como viveu. Nós precisamos reconhecer a Deus como sendo soberano sobre a nossa vida. Se nós o amarmos, a nossa vida será extremamente abençoada. Mas se nós dermos as costas para o Senhor, vivendo uma vida presunçosa, arrogante, nós teremos que arcar com as consequências das nossas decisões. Diante dessa profecia do profeta Isaías, muitas nações seriam destruídas e algumas que tinham sido destruídas seriam reconstruídas, mas todas elas deveriam ter um entendimento muito claro. Somente através do poder de Deus, somente através da mão do Senhor é que elas alcançariam essas bênçãos. Longe de Deus, nenhuma delas teria condições de prevalecer. A sentença de Deus sobre os fenícios seria real. Eles nunca mais conseguiriam se erguer. Sempre adversários estariam a destruir e atacar o seu povo. E quando nós olhamos a história, nós vemos claramente que a palavra de Deus, que a profecia do Senhor se cumpriu ao pé da letra. Como nós podemos observar no versículo 15 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos compreender que o cativeiro do povo de Deus durou um período de 70 anos. Teve início quando o povo foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia, e a sua libertação se deu com Ciro, o rei dos Medos e dos Persas, quando ele os libertou para que eles retornassem para o seu território de origem. Tiro desejava a supremacia comercial, mas Tiro se aliou à Babilônia, se vendeu para que alcançasse os seus objetivos, se tornou presunçosa, arrogante, mas se esqueceu que é Deus que rege todas as nações. Deus jamais permite que um coração presunçoso, arrogante, possa prevalecer. É Deus mesmo que humilha, é Deus mesmo que lança por terra. Da mesma forma como Lúcifer um dia foi lançado por terra, Deus destruiu a cidade de Tiro e a colocou no lugar pela qual ela merecia. Deus jamais irá enviar um dos seus juízos a essa terra sem que primeiramente Ele envie os seus profetas, os seus porta-vozes, para advertir o seu povo do mal iminente que estão vivendo. Deus não irá derramar os seus juízos finais sobre essa terra sem que primeiramente todo aquele que vive nesse mundo possa ter entendimento que há um Deus soberano, Criador de todas as coisas, e um dia Ele voltará para essa terra para resgatar o seu povo. Deus tem um povo nesse mundo, o seu remanescente, que não se debruçou diante de outros deuses, mas ama o Deus Criador de Abraão e de Isaac, Criador de toda a terra, como sendo o único Senhor das suas vidas. Se for necessário perder a vida por causa do nome do Senhor, o farão em fidelidade a Ele. Deus um dia honrará esse povo, Deus um dia honrará o seu remanescente, e esse remanescente será chamado por Deus a viver ao lado do seu Deus por toda a eternidade. Se for necessário disciplinar alguém para que esse alguém entenda o plano da salvação, Deus o fará. Porque o desejo de Deus não é perder ninguém. O desejo do Senhor é salvar a todas as pessoas. Deus se vale de diversos métodos e de diversas pessoas para que possa orientar o seu povo, abrir os seus olhos, despertar, para que possam seguir o caminho da salvação. O que cabe a cada um de nós fazermos a cada dia é estarmos com os nossos olhos e ouvidos abertos para entendermos a vontade do Senhor. Da mesma forma como o juízo de Deus caíram sobre Sidom e sobre Tiro, Deus queria que eles pudessem reconhecer a sua arrogância, a sua presunção,
a sua autossuficiência. Da mesma forma, Deus foi misericordioso com a nação de Jerusalém. Deus fez com que esse povo retornasse para a sua terra depois de 70 anos. Deus usou Babilônia para que pudesse derramar o seu juízo sobre Jerusalém, mas da mesma forma Deus usou Dário e Círio para que pudesse libertar o seu povo e voltar-se para o seu território de origem. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. O que nos cabe a cada dia nos colocarmos nas mãos de Deus, aceitarmos a vontade de Deus para a nossa vida. Aqueles que reconhecem a Deus e se debruçam diante da vontade do Senhor alcançarão a bênção de Deus para a sua vida. Querido Pai, em suas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos ser do Senhor a cada dia. Molda o nosso coração. Nos ajude cada vez mais a fazermos a tua vontade. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.